Chegamos para mais um dia de assuntos muito interessantes aqui no Correspondente Médico e temos o nosso correspondente médico, o doutor Fernando Gomes, para responder todas as nossas questões. Bem-vindo, doutor, como sempre. Muito obrigado, Elizavec. E vamos trabalhar? Vamos trabalhar e queremos, mais do que nunca, a sua participação, viu? Pela hashtag Correspondente Médico, você pode opinar nesse assunto, esse primeiro tema que a gente traz. Para você, o que seria uma violência sexual? Eu sei que essa pergunta pode parecer boba, mas sempre é importante a gente lembrar desse crime, principalmente quando a gente fala de violência sexual em relação a homens e mulheres. E ainda mais depois dessa imagem aqui que rodou o Brasil, viralizou em rede social. Essa moça que você vê aqui de bicicleta e que cai depois de ser violentada se chama Andressa Lustosa. Ela estava andando de bike na cidade dela, no interior do Paraná, cidade chamada de Palmas. Um carro passa e o carona simplesmente coloca a mão para fora e apalpa o corpo dessa mulher. As outras pessoas que estão em volta vão ali na tentativa de ajudá-la, depois que ela já caiu e já se machucou. Ela perde o equilíbrio e acabou caindo no chão. Esse vídeo foi compartilhado pela própria vítima e depois viralizou. A Polícia Civil do Paraná prendeu o homem em flagrante por importunação sexual e os outros 3 ocupantes do veículo também foram identificados. Quando uma mulher vive uma situação como essa aqui, que por vezes é normalizada por todos nós, quando ela sai de bicicleta, se machuca, visivelmente a gente vê que tem uma questão física. Ela se machucou, mas tem algo aqui que a gente não enxerga, que é o trauma. São as questões emocionais de uma vítima desse tipo de violência. A gente conversou com a psicanalista Valéria Amódio sobre esse risco que todas nós mulheres vivemos. Vamos ouvi-la. Pode virar uma experiência traumática. Ele afeta, às vezes, até de uma forma assim, imperceptível. E ele afeta tanto a pessoa que passou pela infortunação, quanto pessoas que se identificam com ela, no caso as mulheres, e quem presenciou também. Ele marca a nossa subjetividade, então, por isso que às vezes é difícil de perceber, né? Principalmente numa área sensível que é a da sexualidade. As sequelas podem ser diversas, é individual de cada um, mas pode ser retração, pode ser a perda da liberdade, no caso, por exemplo, essa moça deixar de andar de bicicleta, ou pelo menos sozinha, né, de sair sozinha, não querer aproximação física, né, ou de ser tocada, ter vergonha, culpa, tristeza, ansiedade, são todas sequelas possíveis no caso como esse. Ouvimos então a psicanalista Valéria Amódio. Doutor, a psicanalista falou sobre perder a liberdade, né? Geralmente, uma mulher acaba deixando de andar de bicicleta, mas na verdade a importunação sexual não deixa de ocorrer. A mulher muda os hábitos dela para evitar esse tipo de violência e a violência continua ocorrendo. Quais são os traumas? De que maneira uma mulher pode arquivar esse tipo de acontecimento na cabeça e precisar, de fato, até de um acompanhamento psicológico para entender que ela pode ser do jeito que ela quiser e que ela não é culpada por isso? A psicoterapia tem um papel fundamental aqui, Liz. O grande problema é criar uma falsa relação de causa e efeito. Por exemplo, a vítima acaba se sentindo ou podendo se sentir culpada por algo que aconteceu, do tipo: será que eu deveria ter usado uma outra roupa? Será que eu deveria ter me comportado de uma forma diferente? Como se aquilo ali, na verdade, tivesse sido gatilho e justificasse toda a situação. Se a gente analisar essa situação como um todo, a gente percebe que, primeiro, existe, vamos imaginar o seguinte, existe um estímulo visual, uma mulher bonita andando de bicicleta. Veja, ela não está se exibindo, ela está fazendo um exercício físico e se locomovendo de um lado para o outro, como qualquer pessoa tem o direito e, inclusive, do ponto de vista de saúde, deve fazer. O indivíduo faz uma interpretação rápida, isso acontece no cérebro, do tipo, acho bonito, não acho bonito, acho sensual, não acho sensual, enfim, qualquer coisa. Isso pode acontecer. O grande problema é a atitude física que é tomada a partir de então, que pode ser um comentário, pode ser um assovio, pode ser uma palavra de baixo calão ou até mesmo um ato físico, como, por exemplo, projetar a mão para fora do veículo
tocando no corpo da pessoa que não está pedindo para ser tocada e nem permitindo isso, e ainda por cima provocando um desequilíbrio físico e um trauma que poderia ser ainda maior. Ela poderia ter sido atropelada pela roda, poderia ter batido a cabeça, ter tido um trauma de crânio muito mais grave. E, obviamente, depois disso tudo, a questão do trauma psicológico, podendo levar aí a uma síndrome do estresse pós-traumático, que requer um diagnóstico preciso e, obviamente, um tratamento muitas vezes psicoterápico e até mesmo, às vezes, medicamentoso. Eu quero até trazer uma provocação para você que nos assiste. Se a vítima tivesse dito que foi importunada, eu ouvi um assovio e ela está incomodada, você teria dado bola para essa reclamação se não tivesse ocorrido esse problema físico que ela sofreu na sequência? Ou seja, se a gente não estivesse vendo essa imagem aqui, será que a gente se questionaria sobre os hábitos que a gente vem de geração em geração compartilhando de uma família para outra e até normalizando o assédio dentro de um ambiente de trabalho ou uma importunação sexual na rua? É importante que a gente pense sobre isso, e não só sobre o que os homens pensam, mas também sobre o que nós, mulheres, compartilhamos, palavras preconceituosas que só reforçam o machismo, né? Que é imaginar que o homem tem algum poder, alguma superioridade em cima da mulher. A gente tem dados a respeito deste assunto. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública aqui de São Paulo, esse caso foi no Paraná, mas a gente também está trazendo um recorte para você a respeito do estado de São Paulo. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registradas quase 34 mil ocorrências de lesão corporal dolosa, quando há intenção. E essa lesão corporal dolosa contra mulheres no estado de São Paulo é uma alta de quase 7% quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o doutor sobre uma questão emocional bastante significativa. Doutor, essas mulheres tiveram coragem de registrar um boletim de ocorrência, mas geralmente, a mulher tem vergonha de chegar até uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Ou muitas vezes, por a gente ter essa questão normalizada, a mulher pensa, para que eu vou até lá registrar um boletim de ocorrência? Por que a gente, como mulher, sente vergonha de verbalizar quando é assediada no ambiente de trabalho ou quando sofre uma importunação sexual na rua? O senhor falou sobre as mulheres, às vezes, se sentirem culpadas, não é? Acabam atribuindo a elas uma culpa que, na verdade, vem do homem. Existe uma questão cultural e você pode imaginar que, por exemplo, países... o topless, por exemplo, é uma coisa natural e faz parte da própria cultura sem nenhum problema. E outros, no qual, se existe essa exposição do corpo, pode estar significando ali alguma informação subliminar. Então, existe uma grande mistura, tanto da questão própria do indivíduo, da composição, da personalidade, do jeito de ser, com o que a sociedade atribui. O que a gente sabe, Elisa, é que assim, não é normal a pessoa mudar o seu jeito de ser por uma questão de medo, por uma questão de preconceito e até mesmo com o receio de estar sinalizando algo que não quer. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui e, enfim, se você se sentir à vontade, eu gostaria que você respondesse. Uma situação como essa já aconteceu com você? E eu faço essa pergunta para quem tem em casa também, de bicicleta, na rua, enfim, porque assim, é algo extremamente comum e a gente sabe que não é algo extremamente normal. Doutor, na verdade, é incomum isso não acontecer. Então, nós mulheres, para fugir de brincadeirinhas, por exemplo, a gente limita o nosso jeito de ser. Então, a gente muda de calçada. Ou na hora de sair de bicicleta, eu, por exemplo, que sou ciclista, eu não uso a roupa que eu quero usar. Eu uso a roupa que pode evitar olhares, agressões verbais. Então, as mulheres acabam limitando o jeito de ser por causa da forma como os homens olham as mulheres. A própria vítima, a Andressa Lustosa, disse que o que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de parar de andar de bicicleta para que esse tipo de situação deixe de ocorrer? E eu fiz uma pergunta na rede social, se, por exemplo, você já ouviu por aí alguém dizendo esse tipo de frase: nossa, olha a roupa que fulana está usando, nem parece que é casada. Nossa, olha a roupa que está usando, nem parece que é comprometida. Quem determinou que uma mulher tem de se vestir de determinada maneira porque ela é comprometida ou não? Porque a roupa de uma mulher pode ser permissiva para que um homem diga o que quiser sobre ela. Onde é que está escrito isso? Cadê essa regra? Essa regra não existe. Ela é cultural.
E só pode ser mudada se a gente fizer um balanço daqueles tremendo, de falar na televisão, falar nas rodas de conversa, falar entre os pares, entre os parentes sobre esse assunto. E por isso que a gente trouxe aqui para o quadro, doutor, para que eu pudesse perguntar para o senhor as questões emocionais, para que a gente pare de normalizar a mulher ter de se adaptar às regras determinadas pelos outros. Porque, no fim das contas, para a gente ser mais feliz, a gente precisa ser aquilo que a gente quer ser, que a gente deseja ser de verdade, não é, doutor? Isso. E, na verdade, o grande desafio aqui, Elisa, é um desafio de passagem de informação de geração para geração. É lógico que conforme a gente fala sobre isso, obviamente a gente está falando até mesmo de um crime. As coisas, elas vão mudando e vão, na verdade, tomando a proporção que devem, na verdade, ter. O grande detalhe é, primeiro, a interpretação que existe de forma imediata, como, por exemplo, bonito ou não bonito, isso é algo muito difícil da gente interferir. Isso faz parte da natureza humana e até mesmo do gatilho que faz com que os homens tenham atração por mulheres. Isso precisa ser dito. O grande problema é a interpretação de entender que aquela pessoa está aberta ou não para ouvir ou para ser submetida a qualquer tipo de atitude comportamental e até mesmo toque físico ou importunação inadequada ou em desacordo com o que a mulher de fato deseja. Então, é um desafio que a educação, e eu falo não só a educação pedagógica que acontece na escola, mas a educação que acontece dentro de casa, na própria comunidade, tem pela frente, para que a gente possa, na verdade, como você muito bem disse, a gente possa ser o que a gente tem vontade de ser, a roupa que a gente deseja vestir, a forma que a gente deseja comportar, obviamente respeitando todos os preceitos e normalidades que fazem com que os indivíduos se sentam bem. Tanto a pessoa que, por exemplo, coloca determinada roupa, como as pessoas que estão no ambiente em que exista aquela pessoa com aquela roupa determinada. Pois é, aqueles olhares, né, que assediam. Tem muito comentário chegando. Que bom que vocês estão participando e a gente consegue fazer alguma diferença quando traz esse assunto. O Fernando aqui está deixando mensagem, a Bárbara, o Ferreira dizendo que muitos homens não percebem o tanto de facilidades que têm e não fazem nada para mudar o seu cenário. Ou seja, o Ferreira está expandindo ainda mais a discussão. O Marcos está dizendo que esse assunto é muito complexo. Existem diversos fatores que regem o comportamento humano. Fatores históricos, culturais, sociais, religiosos. A gente tem visto, então, doutor, muitos comentários e principalmente de mulheres dizendo que passam por esse tipo de situação. Nós não podemos normalizar esse tipo de situação. Quando a gente pensa que o homem é superior em algum aspecto à mulher, isso tem um nome. Isso se chama machismo. E em 99,9% das vezes, o machismo antecede a violência física de um homem em cima de uma mulher. Basta. Nós temos de falar quantas vezes forem necessárias sobre esse assunto. Próximo tema, doutor Fernando Gomes, burnout. Você já ouviu falar sobre isso? Síndrome de burnout. A gente tem uma matéria aqui no nosso site da CNN sobre esse assunto. Uma pesquisa de uma consultoria americana aponta que mais mulheres estão se sentindo esgotadas no trabalho. O estudo mostra que a representatividade das mulheres no mundo corporativo melhorou. Que bom, só que elas estão sofrendo mais com a síndrome de burnout. Então, temos aqui alguns dados para vocês. 42% das entrevistadas disseram que frequentemente ou quase sempre se sentiram esgotadas este ano, quando a gente compara com os homens. No ano passado, 32% das mulheres se sentiam sobrecarregadas, enquanto 28% dos homens relataram estes sintomas. Menos homens relatam esses sintomas, então, em relação às mulheres. O levantamento também mostra que 1 a cada 3 mulheres já pensou em deixar o mercado de trabalho ou mudar de carreira. E mais de 50% das responsáveis por gestão de equipes apresentam níveis ainda mais elevados de esgotamento. Vamos então fazer essa pergunta aqui para o doutor Fernando Gomes. Doutor, síndrome de burnout. O que é, afinal? Será que alguma mulher que está assistindo a gente vai se identificar com a explicação do doutor? A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional, onde existem alterações físicas, emocionais e psicológicas, existindo então a confusão do desempenho da pessoa no ambiente de trabalho com a sua própria autoestima. Isso traz uma repercussão que é notada no funcionamento do cérebro, com alteração em circuitos que envolvem principalmente esses dois neurotransmissores, a serotonina e dopamina, muito se assemelhando a, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade e principalmente acontecendo no ambiente de trabalho, onde a exaustão física e o estresse estão presentes. Então, não é algo incomum e você nota o seguinte, a pesquisa ela foi contundente, né? Quando a gente pega o gênero feminino,
houve sim um número maior do que o gênero masculino nesse quesito. Doutor Fernando, por que a gente de maneira geral, o ser humano, tem uma mania de achar que admitir um cansaço é um sinônimo de fraqueza? Então, eu não posso dizer que eu estou cansado nunca, porque eu preciso ser forte. Por que a gente tem o problema em admitir as nossas exaustões? Existe uma cobrança feita tanto pela sociedade como pelas próprias entidades que acabam empregando as pessoas de que o indivíduo ele deve beirar a perfeição. Então, existe essa busca constante por isso. Quando a pessoa ela manifesta, na verdade, as suas limitações, isso pode representar um desafio para, inclusive, ela manter o emprego. Então, a gente tem aqui um cenário favorável para que esse tipo de pensamento seja estruturado. E, na verdade, é um ledo engano, porque não é simplesmente a pessoa que sofre. A própria empresa também, quando tem um indivíduo nessa situação, acaba sofrendo, porque o indivíduo não está rendendo o melhor dele. Sim. Muitas vezes, o indivíduo funcionando bem, e aqui a gente tem a questão de trabalhar as horas de forma adequada, se dedicar de uma forma realmente integral para a resolução do problema e o desempenho da tarefa e até mesmo entregar o trabalho que está sendo prometido, faz parte de um processo que a gente fala de saúde laboral. Ou seja, não é só o indivíduo se sentir bem, ele tem que funcionar de forma adequada no trabalho e da mesma forma que ele interfere no funcionamento do trabalho, o trabalho interfere no funcionamento desse ser humano, que a longo prazo, se tiver tudo ótimo, é bom para ambos os lados. A pessoa com mais felicidade, com mais tranquilidade, acaba tendo um melhor resultado que a empresa acaba buscando. Síndrome de burnout, então não acomete apenas as mulheres, mas as mulheres acabam apresentando um maior registro desse tipo de caso, é isso, doutor? O cérebro masculino é diferente do feminino em termos de peso, de conexões e de habilidades, não em termos de QI. E quando a gente fala de inteligência interpessoal, inteligência linguística, e a gente pega profissões onde existe o maior risco de que isso venha a acontecer, como, por exemplo, pessoas que lidam muito com o público, então professores, profissionais da saúde, agentes de segurança e assim sucessivamente, existe uma tendência maior de que se manifeste esse tipo de problema. As mulheres que já têm naturalmente uma tendência maior a desempenhar mais de uma tarefa e ter tarefas, inclusive importantes para o bom funcionamento da família, acabam se sentindo sobrecarregadas. É lógico que até mesmo a mudança do estilo de vida faz parte do tratamento dessa síndrome, mas a psicoterapia, a psicologia, a psiquiatria são importantes de serem inseridas nesse contexto e, obviamente, trazer esse indivíduo, que não deixa de ser simplesmente um indivíduo que está sofrendo, é um paciente, para dentro do processo de diagnóstico e tratamento, uma realidade. Muito bem, explicadíssimo, hein, pelo doutor Fernando Gomes, sempre com muitos assuntos interessantes. E o assunto sobre a importunação sexual, sobre o assédio, a violência em cima das mulheres, está aqui, rendendo muitas mensagens na rede social. Importante que a gente possa refletir que não é normal uma mulher trocar de calçada para não ficar ouvindo assovio. O normal é o assédio deixar de ocorrer, é a importunação deixar de ocorrer e não a mulher ter de limitar a sua liberdade para evitar, deixar de usar um decote, um shorts, para evitar que o homem... Gente, chega, né? Tem que ser ao contrário e a gente vai repetir sempre que necessário for esse tipo de assunto. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia. Obrigado você, Lisa. Eu espero que o tema de hoje tenha servido para abrir a mente das pessoas e trazer discussão no ambiente que você está, porque é algo extremamente importante, atual e principalmente do futuro. Este foi mais um Correspondente Médico.